O garçom derramou água de esfregão em Chuck Norris por ele parecer pobre. O que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Fique conosco para descobrir o que aconteceu em seguida. Curta, inscreva-se e ative o sino para mais histórias emocionantes. A chuva batia suavemente contra as janelas do Harmony Haven, um restaurante refinado porém discreto no coração de Los Angeles. Uma luz quente se espalhava pelas paredes em tom creme, lançando um brilho dourado sobre as mesas organizadas e as velas tremeluzentes. O ar carregava um aroma reconfortante, pão de fermentação natural recém-assado, misturado com alecrim e manteiga derretida. Chuck Norris empurrou a pesada porta de carvalho, sua silhueta larga projetando sombra sob a iluminação tênue do saguão. Ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros, e de certa forma estava. Horas antes, Chuck havia pousado em LAX, após uma cansativa viagem humanitária a uma vila remota da África. Durante meses, ele trabalhara sob o sol escaldante, ajudando os moradores a construir um sistema de encanamento, levantando, carregando e cavando com as próprias mãos. Suas palmas calejadas ainda traziam as marcas do trabalho incansável. Thomas, seu assistente, havia insistido em buscá-lo no aeroporto, mas Chuck, exausto e ao mesmo tempo sereno, recusou gentilmente. Descanse um pouco, eu me viro, dissera ele ao telefone, a voz firme mas cansada. Ao avistar o Harmony Haven, na esquina da Sunset com a Willocks, acrescentou: Vou comer alguma coisa e encerrar a noite. Chuck entrou. Suas botas estavam cobertas de lama avermelhada, o jeans empoeirado e a velha camisa de flanela encharcada nos ombros pela garoa. Ele não parecia alguém que pertencia àquele ambiente polido, e os funcionários perceberam. 2 atendentes próximos à entrada trocaram olhares cautelosos. Uma deles, Laura, hesitou antes de falar. Com licença, senhor, disse Laura, a recepcionista, com um sorriso forçado, posicionando-se firme diante dele. Sua voz saiu seca. O senhor tem reserva? Chuck balançou a cabeça uma vez. Acabei de chegar de um voo longo. Só estou procurando jantar, nada mais. Laura o avaliou de cima a baixo. Botas enlameadas, roupas úmidas, exaustão marcada nas linhas do rosto. Sinto muito, respondeu lentamente. Estamos lotados hoje, eventos privados. Talvez queira tentar em outro lugar. Os olhos de Chuck percorreram calmamente a sala de jantar, onde pelo menos 7 mesas estavam vazias, com talheres intactos. Ele inclinou a cabeça levemente. Não parece tão lotado para mim. O sorriso de Laura vacilou. Atrás dela, outro garçom, Carlos, cochichou algo para Sofia, que conteve uma risada. Temos um certo padrão aqui, acrescentou Laura em tom mais baixo. Nossos clientes geralmente se vestem de acordo. Chuck arqueou a sobrancelha e respondeu com a paciência firme de quem não precisa elevar a voz. Passei os últimos 4 meses instalando canos para que uma vila tivesse água potável. Acabei de voar da África, não durmo há 2 dias. Se não estou arrumado o suficiente, eu entendo. Mas vejo mesas vazias e tudo o que peço é uma refeição. Laura hesitou. Havia algo no tom dele, ao mesmo tempo cansado e inabalável. Por fim, pegou um cardápio. Tudo bem. Por aqui, disse, girando nos calcanhares. Chuck a seguiu até uma mesa no canto, longe das janelas, como ele pedira. Na cozinha, a agitação já estava em pleno ritmo. Diego Martínez polia uma taça de vinho com a concentração de quem tentava não desmoronar. Aos 35 anos, passara mais da metade da vida em cozinhas como aquela, e os últimos 5 anos no Harmony Haven o haviam drenado. As contas médicas da mãe voltavam a se acumular, mais um tratamento não coberto pelo seguro. A irmã mais nova estava atrasada com a mensalidade da faculdade. Parecia que cada salário escorria pelos dedos assim que o recebia. Viu o cara que acabou de entrar? Perguntou Sofia, pegando um pedido. O tom entre divertimento e desprezo. Parece que se perdeu no caminho para o McDonald's. Diego espiou pela janelinha do balcão de serviço. Ele está na mesa 15. É minha. Ótimo, murmurou Carlos, voltando para a cozinha. Mais um que vai ficar sentado 2 horas.
pedir uma salada e água da torneira e deixar gorjeta em forma de karma. E só para avisar, o chefe Jules está de péssimo humor. Alguém detonou ele no Yelp. Diego esfregou a ponte do nariz, amarrou o avental com mais firmeza e conferiu o bloco de anotações. Chuck seria sua sexta mesa da noite, e ainda nem eram 20 horas. Cada músculo do corpo de Diego pedia para ir embora, mas ele não podia se dar ao luxo de perder um turno. Colou no rosto aquele tipo de sorriso que só alcança os dentes, nunca os olhos, e seguiu em direção à mesa 15. Ao se aproximar, Chuck estava recostado na cadeira, as mãos pousadas calmamente no colo, postura relaxada, mas com um olhar enevoado pelo cansaço que Diego reconheceu de imediato. Era o olhar de um homem que já vira demais, carregara demais e não queria explicar nada daquilo. Boa noite, disse Diego, bloco pronto. Sou Diego. Serei seu garçom esta noite. Posso começar trazendo algo para beber? Chuck levantou os olhos do cardápio. Whisky puro. Algo encorpado. Diego não se mexeu, mas o tom saiu mais frio. Temos Macallan 18. 18. Custa $145 a dose. A implicação pairou no ar entre os dois. Chuck não reagiu. Pode ser, respondeu em voz baixa, quase displicente. No bar, Sofia escutou o pedido e virou-se para Carlos com um sorriso de canto. Sua mesa 15 parece interessante. Ele não vai pagar por isso. Quer apostar? Na mesa 15. Chance, Chuck não disse mais nada. Apenas se recostou novamente, deixando o burburinho do restaurante passar por ele. Sentado ali, Chuck Norris permanecia em silêncio, plenamente consciente dos olhares enviesados e dos sussurros nada sutis que se espalhavam pelo salão como uma corrente oculta. Não havia dúvida, ele estava sendo julgado. E não era no jeito curioso, quase reverente, ao qual já estava acostumado. Não. Aquilo era mais frio, mais afiado. Alguns garçons trocaram olhares que diziam claramente: O que ele está fazendo aqui? Um até riu baixo. E Chuck percebeu. Mas isso não o incomodava. Pelo menos não do jeito que eles esperavam. Depois de semanas cercado de bajuladores e aduladores, havia uma estranha paz em simplesmente ser descartado. O restaurante aos poucos enchia. Aniversários, jantares de negócios, celebrações. À esquerda de Chuck, um casal parecia saído direto de um catálogo de luxo. O homem usava um terno tão afiado que poderia cortar vidro, e a mulher exalava elegância no tipo de forma que denunciava nunca ter olhado o preço de nada. Do outro lado do salão, um grupo barulhento de tipos hollywoodianos se inclinava sobre os coquetéis, trocando fofocas como moeda, e exaltando sua mais nova série visionária. Chuck apenas observava, inabalável. Diego voltou com o whisky, pousando o copo como se este lhe devesse dinheiro. Algumas gotas âmbar escorreram sobre a toalha branca impecável. Vai querer pedir agora? Perguntou sem olhar Chuck nos olhos, batendo a caneta no bloco como um metrônomo de desprezo. Chuck fechou o cardápio sem pressa. O que você sugere? As narinas de Diego se dilataram levemente. A pergunta soou como um insulto. Tudo aqui é excelente, disse, seco. Mas talvez queira começar com algo básico. A sopa do dia é bem acessível. E barata. Acessível e o quê? Chuck ergueu a sobrancelha, a voz fria o suficiente para derrubar a temperatura do ambiente em 1 grau. Mas Diego já estava de costas, rabiscando algo sem ouvir. Na cozinha, Sofia o interceptou. Você está andando no fio da navalha, murmurou, a voz carregada de aviso, embora houvesse um brilho de malícia por trás. Diego deu de ombros enquanto pegava uma nova garrafa de uísque. Você o viu lá fora segurando o garfo como se nunca tivesse comido em nada que não fosse plástico, e ouviu ele perguntar sobre foie gras, como se soubesse o que é isso. Aposto que pediu só para se exibir. Sofia hesitou, os lábios se abrindo como se fosse retrucar, mas depois se fecharam. Ainda assim, tem algo familiar nele. Diego zombou. Familiar como todo artista quebrado que aparece aqui achando que está a uma refeição da fama. Deve ter uma demo apodrecendo na garagem.
Enquanto isso, atrás do passe, o chefe Jules espiava pela janelinha. Bobós. Janelinha, e observando a mesa 15 com uma expressão que oscilava entre indignação profissional e curiosidade discreta. Mon Dieu, murmurou. Chateau Lafite com ketchup. Isso não é cozinha. É vandalismo. Foi então que Diego voltou com o whisky, servindo-o com a mão treinada. Na verdade, cortou Chuck suavemente. Poderia pedir para começarem o soufflé de chocolate? Sei que leva tempo. Diego respondeu de forma casual. Talvez algo como sorvete de baunilha combine mais com o seu gosto. Chuck se recostou na cadeira com aquele tipo de sorriso que deixava as pessoas desconfortáveis. O soufflé está ótimo. Talvez você possa me esclarecer o que exatamente o torna tão complexo. Por um raro instante, Diego vacilou. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Havia algo inquietante no jeito calmo do homem, na forma como absorvia cada detalhe ao redor sem reagir. Em uma mesa próxima, onde um casal comemorava aniversário, o marido se inclinou para a esposa. Esse cara é alguém com certeza. Tenho quase certeza de que já o vi antes. A esposa assentiu, os olhos fixos discretamente em Chuck. Lá fora, a chuva cessara. Mas as janelas permaneciam embaçadas, lançando um brilho suave para dentro e dando ao restaurante uma atmosfera quase cinematográfica. A maioria dos clientes já havia partido. Mesas limpas, cadeiras encostadas. Restavam apenas alguns poucos. Incluindo Chuck sentado tranquilamente na mesa 15. Diego preparava a conta com uma mistura estranha de temor e arrogância. Está de estreia. Me sentou 85. Mais que seu salário mensal. Ao caminhar até a mesa, sua mente revisitava cada troca da noite, cada comentário mordaz, cada sorriso presunçoso. Se quiser, posso explicar o detalhamento, disse colocando a conta com um meio sorriso. É um número alto. Não gostaria que houvesse confusão antes de o senhor desaparecer. Não será necessário, respondeu Chuck, tirando da carteira de couro gasta um cartão preto fosco, liso, metálico, de design minimalista. Os olhos de Diego pousaram no cartão e pararam. Era mais pesado que um cartão comum. Por um segundo, algo dentro dele vacilou, mas logo resfolegou pelo nariz e deu um sorriso torto. Fofo! Murmurou alto o suficiente para Chuck ouvir. Não sabia que o banco imobiliário fazia cartão premium agora. Soltou uma risada sict, carregada de escárnio, ainda segurando o cartão na mão. Me dê um minuto, senhor, acrescentou com sarcasmo pesado. Vou verificar esse seu pagamento generoso. Girou nos calcanhares e seguiu para a cozinha, os cantos da boca se contraindo de desprezo. Sofia percebeu a cena e inclinou a cabeça. O que foi aquilo? Perguntou quando Diego empurrou a porta. Você não vai acreditar, respondeu ele. Diego pegou uma toalha limpa, jogou-a sobre o ombro e falou rindo de si mesmo. O cara puxou um cartão de metal fajuto. Juro? Quem diabos usa cartão de crédito de metal a não ser quem tá tentando se aparecer demais? Sofia piscou. Espera, metal? É, tipo uma versão falsa Ultra Elite. Provavelmente um desses youtubers picaretas ou algum rejeitado de Hollywood. Ele riu. Vai tentar sair sem pagar, aposto. Não tem chance desse cartão ser real. Sem dizer mais nada, virou nos calcanhares e marchou para os fundos. Momentos depois, as portas de vai-vem da cozinha se abriram com força. Diego atravessou com brutalidade e agarrou o balde de esfregão do canto, cheio de água turva da limpeza anterior. Um ajudante de cozinha ergueu os olhos, surpreso. O que você está fazendo? Perguntou Sofia, estreitando os olhos. Diego abriu um sorriso sombrio. Ensinando a um mentiroso como lidamos com farsantes aqui. Ele ergueu o balde sem se importar com o rastro que deixava no chão e, sem aviso, irrompeu de volta no salão. Com um estrondo, largou o balde ao lado da mesa 15. Em um único movimento, agarrou-o com as duas mãos e o virou. A água caiu como uma onda pesada sobre a toalha branca, encharcando a refeição de Chuck,
o copo, o casaco e seu colo. O cheiro de água suja com alvejante invadiu o ar de imediato. Chuck se sobressaltou, a cadeira rangendo no assoalho de madeira ao se levantar. Seus movimentos foram rápidos, disciplinados, como de alguém acostumado à ação. "O que diabos você pensa que está fazendo?" rosnou, a voz como um trovão abafando o silêncio tilintante. Os poucos clientes restantes ofegaram, paralisados em seus assentos. Diego zombou, jogando o cartão para o alto como se não tivesse valor. Ele bateu no peito de Chuck com um som metálico seco e caiu no chão aos seus pés. "Acha que nunca vimos esse truque antes?" disparou Diego. "Você aparece aqui com esse visual de cowboy, fingindo ser alguém, exibindo um cartão preto falso como se estivesse num filme. Você não passa de um rato de rua com boa postura." Chuck respirou fundo, os punhos cerrados ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos. Lentamente, abaixou-se, pegou o cartão e olhou Diego nos olhos. "Você nem tentou passar o pagamento", disse baixo e fervendo de raiva. "Como sabe que é falso?" "Não preciso", retrucou Diego de imediato. "Já vi 1000 como você. Botas sujas, jaqueta de segunda mão, fingindo entender de vinho. Toda essa pose, mas só veio aqui para comer e sumir." Esse é o golpe, não é? Chegar sorrindo, pedir o prato mais caro do cardápio e rezar para ninguém perceber quando fugir. O olhar de Chuck se estreitou. "Você fez um julgamento infernal para alguém que não checou um único fato." Diego bufou. "Acha que sou estúpido? Acha que não sinto o cheiro?" "O cheiro de desespero? Você pensa que só porque memorizou alguns pratos franceses e fala como um monge, as pessoas vão acreditar que você pertence a este lugar?" Um silêncio tenso tomou conta do restaurante. Sofia, parada ao lado do bar, assistia imóvel a Diego se descontrolar. Thomas surgiu dos fundos, o rosto pálido, a boca entreaberta. "Você entrou aqui parecendo saído de um faroeste barato", sibilou Diego, apontando o dedo para o peito de Chuck. "Tentando bancar o calmo, o misterioso. Mas você não passa de um vigarista de jaqueta jeans. Quer se vestir como pobre e falar como rico? É melhor aprender a pagar primeiro." Chuck limpou a tiágua do casaco com um guardanapo de pano. Devagar, deliberado. Sua voz caiu para um tom perigosamente baixo. "Então deixa eu ver se entendi. Você nunca passou o cartão, nunca verificou nada, mas jogou água de esfregão em mim porque decidiu que eu estava te enganando." Diego riu amargamente. "Ah, qual é? Você realmente espera que eu passe esse cartão e finja que ele não saiu de uma caixa de cereal? Cara, só sendo muito burro para achar que alguém como eu não reconheceria uma farsa de longe." "E você acha que chamar alguém de burro enquanto segura um esfregão é um movimento inteligente?" retrucou Chuck, a voz como aço sob pressão. "Ah, não começa com essa pose de durão agora", cuspiu Diego. "Você não engana ninguém. Acha que puxar conversa e mostrar um cartão brilhante vai te transformar em alguém? Já lidei com viciados mais limpos que você. Ou paga, ou chamo a polícia." Os olhos de Chuck se voltaram para o gerente do restaurante, que estava imóvel atrás do balcão da recepção, sem reação. "Então ninguém aqui se importa com a verdade? Só com a boca desse sujeito e um balde de sujeira?" Diego se inclinou, um sorriso torto no rosto. "Se vai tentar aplicar um golpe, velhote, pelo menos faça direito. Você é o farsante mais idiota que vi em meses." Seguiu-se um longo silêncio do tipo que se espalha pelo ambiente e deixa todos sem ar. Chuck não piscou. Encarou Diego como um homem medindo a distância entre a fúria e o autocontrole. Então, finalmente falou, a voz calma, fria e cheia de promessa. "Você vai se arrepender disso." O cartão caiu no chão com um som metálico, girando até parar no assoalho escuro. Chuck Norris olhou para baixo. A água escorrendo das mangas do casaco. A mistura de alvejante e sujeira impregnando as roupas e formando poças ao redor das botas. Lentamente, sem pressa, curvou-se e pegou o cartão preto com 2 dedos, como se já tivesse repetido esse gesto centenas de vezes. Virou-o na palma da mão, o brilho da gravação minimalista refletindo a luz de cima. Então ergueu o olhar para Diego,
que estava de braços cruzados, confiante, seguro da própria ignorância. Se esse cartão não passar, disse Chuck, a voz baixa, medida, assumo total responsabilidade pela noite inteira. Você pode chamar a polícia, me arrastar daqui, até postar online e ganhar seus 5 minutos de fama. Diego sorriu com desdém e revirou os olhos. E se funcionar? Chuck não piscou. Então me diga, o que exatamente você está disposto a colocar em jogo pela sua boca? O salão estava em silêncio mortal. Alguns clientes no fundo se inclinaram para a frente, percebendo que aquilo era mais do que uma briga de restaurante. Diego zombou, rindo pelo nariz como se a ideia fosse ridícula demais para considerar. Tá bem. Se. E isso é um se bem grande? Esse pedaço de sucata realmente funcionar. Eu mesmo esfrego todo este chão com minha escova de dentes, usando uma peruca de palhaço e cantando o hino nacional ao vivo no Instagram. Estendeu as mãos em um gesto teatral. Feliz? Chuck assentiu com um único movimento. Está bom. Ainda sorrindo, como se estivesse sempre 2 passos à frente de uma piada que só ele entendia, Diego pegou o cartão e desfilou até o terminal de pagamento. Você tem certeza que quer ir até o fim com isso? Gritou por cima do ombro. Porque não quero ouvir choro quando for recusado e a segurança tiver que te arrastar daqui. Chuck não disse nada. Apenas ficou ali, braços cruzados, os olhos fixos nele como um falcão avaliando a presa. A máquina apitou suavemente quando Diego inseriu o cartão. Diego nem olhou para a tela, ocupado demais preparando o sorriso para o fracasso inevitável. Vamos ver se esse seu cartãozinho de fantasia consegue apitar aprovado. O terminal acendeu em verde. Diego congelou. A boca abriu e fechou novamente. Sua mão pairou sobre a máquina como se tivesse tocado fogo. Piscou uma vez, depois outra. Não pode ser! Chuck deu um passo à frente, tirou o cartão da mão trêmula do garçom atônito e o guardou na carteira como se fosse apenas um recibo qualquer. Engraçado como as coisas funcionam, não? Disse baixinho, a voz cansada, quase decepcionada. Eu te dei uma chance. Disse a verdade. Você escolheu me humilhar porque isso te fazia sentir importante. Diego não respondeu. Não conseguia. O rosto perdera toda a cor, e ele lutava visivelmente para formar palavras. Eu não... Como? Chuck endireitou o punho da manga ainda úmida e respirou fundo. É sempre fácil julgar um homem pelas marcas nas botas ou pelo desgaste do casaco. Você acha que riqueza grita, mas o verdadeiro poder sussurra. Uma voz cortou a atenção vinda do outro lado do salão. Agora ele se meteu em apuros, disse um homem de terno azul marinho impecável, inclinando-se à frente. A voz era calma, mas carregada de peso. Isso é um cartão Centurion do Titan Bank, metal preto, design minimalista, sem nome na frente. Você não pede um desses. Você é convidado. Elite global. Celebridades. Bilionários. Altas patentes militares. Diego virou-se, piscando rápido. Eu não... Você nem tentou. Interrompeu o homem balançando a cabeça. Esse é o problema. Na mesa ao lado de Chuck, um senhor de óculos grossos e blazer elegante levantou-se de repente, quase derrubando o vinho. Seu rosto se iluminou de reconhecimento súbito. Espera aí! Eu conheço você! Apontou para Chuck. Você é o Chuck Norris, não é? Sim, é você. Eu te vi no History Channel, naquele documentário de sobrevivência e naquele comercial antigo de equipamentos táticos. Ah, eu sabia que reconhecia essa mandíbula. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Cabeças se viraram para a Miss Kinsey. Chuck Norris? Tá brincando? Não pode ser ele! Celulares começaram a surgir de bolsas e bolsos de casaco como isqueiros em show de rock. Uma mulher do outro lado da sala murmurou, Meu Deus, enquanto abria o Google. O zumbido de descrença e admiração cresceu, transformando-se numa onda de murmúrios. Diego recuou cambaleando como se tivesse levado um tapa de fantasma. Chuck expirou forte pelo nariz, visivelmente exausto, como se o peso da noite finalmente tivesse caído sobre ele.
Tirou do bolso do casaco um guardanapo úmido e limpou as mãos do cheiro de água sanitária. Eu não vim aqui para ser reconhecido, murmurou, mas para si mesmo. Vim jantar como qualquer outra pessoa. O salão ficou em silêncio outra vez. Sofia olhava para Diego, os olhos arregalados de incredulidade. Thomas permanecia imóvel atrás do balcão da recepção, agarrado à madeira como se isso fosse impedi-lo de cair. A voz de Chuck se ergueu apenas o suficiente para ecoar pelo ambiente. Você nunca sabe com quem está falando. Por isso se deve tratar as pessoas com decência, não por quem elas possam ser, mas por quem você é. Ele não gritou, não precisava. Cada palavra caía como um prego sendo cravado no aço. Diego permaneceu parado, um homem em colapso, a arrogância drenada, substituída por algo cru e terrível. Vergonha. O salão não estava mais do seu lado. Ele sentiu isso na maneira como ninguém mais encarava seus olhos. Até o lavador de pratos, que antes rira de suas piadas, agora o observava em silêncio da porta da cozinha. Chuck passou por ele devagar, e a sala se abriu como uma maré. Parou na saída. Virou-se levemente e disse: Se algum dia quiser saber o que é classe de verdade, saiba que ela não vem com etiqueta de preço. Ela vem de saber como tratar as pessoas, especialmente quando você acha que ninguém está olhando. Ele não esperou por resposta. Empurrou a porta e saiu para a noite. O baque pesado da porta se fechando atrás dele, ecoando como um julgamento final. Lá dentro, ninguém disse nada. Não de imediato. Então, o senhor mais velho bateu palmas uma vez, depois duas. E logo todo o salão o seguiu. Diego ficou sozinho, cercado por aplausos, mas nenhum deles era para ele. A luz da manhã mal atravessava as persianas, quando Chuck Norris foi despertado por uma batida urgente em sua porta da frente. Ainda sonolento, envolto no silêncio de um sono agitado, ele arrastou-se até o barulho, abrindo a porta com o hobby de flanela mal amarrado. Do lado de fora estava Thomas, o gerente do restaurante, visivelmente atordoado, segurando um tablet em uma mão e um café na outra. Sr. Norris. Chuck, me desculpe aparecer assim, começou Thomas ofegante. Mas eu precisava vir. Você já viu, não é? Chuck coçou a cabeça, piscando contra a luz do sol. Ver o quê? O vídeo. O de ontem à noite. Thomas ergueu o tablet. Na tela, um quadro congelado mostrava Chuck encharcado de água suja de esfregão, parado no meio do restaurante, expressão firme, controlada e furiosa. Chuck franziu os olhos, confuso. Alguém filmou aquele circo? Thomas assentiu, a boca contraída. Está viral, está em todo lugar. Twitter, Facebook, TikTok. Milhões de visualizações da noite para o dia. E os comentários, as pessoas estão indignadas. Estão te elogiando, chamando de cavalheiro, de lenda, de único adulto no recinto. Ele hesitou, a voz caindo. Mas estão nos destruindo. O nome do restaurante está em alta, e não de forma positiva. Estão pedindo boicote, tem repórteres na porta, a seção de avaliações do Yelp está em chamas. Nós vamos fechar esta noite. Os olhos de Chuck se arregalaram, de repente bem mais acordados. Fechar? Repetiu. Vocês vão fechar o lugar. Thomas assentiu devagar. Até o fim da tarde estará vazio. Estamos perdendo reservas a cada hora. Os investidores estão se retirando. Disseram que a marca foi irremediavelmente danificada. Chuck sentou-se no banco da varanda, a mão no joelho, digerindo as palavras. Isso não era o que eu queria. Claro que aquele garoto precisava de uma lição, mas arruinar o restaurante inteiro. O cordeiro estava ótimo, aliás. Pois é, talvez se eu tivesse te levado para jantar como tinha planejado, nada disso teria acontecido, murmurou Thomas amargo. Eu falhei com você. Chuck acenou com a mão. Eu sei me virar, e aquele Chateau Lafite também não estava nada mal. Chuck,
disse Thomas novamente mais firme. Eles vão derrubar tudo hoje à noite. Chuck fez uma pausa. O diabo que vão. Naquela tarde, uma coletiva de imprensa improvisada foi montada em um estúdio simples no centro da cidade, lotado de jornalistas, fotógrafos e curiosos. Microfones apontados para um pódio modesto. Alguns repórteres cochichavam. Outros preparavam transmissões ao vivo, aguardando a entrada de um homem que, até então, raramente se metia em controvérsias. Quando Chuck Norris entrou, vestindo uma camisa preta impecável e botas de couro gastas, a sala silenciou instantaneamente. Ele se aproximou do microfone, ajustou-o uma vez e olhou para o mar de olhos à sua frente. Eu não ia dizer nada, começou. Não achei necessário. O que aconteceu na outra noite foi feio, sim. Mas a vida é cheia desses momentos. Você lida com eles e segue em frente. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Mas quando ouvi que iam fechar o restaurante por causa disso, achei que era hora de falar. A voz calma, mas firme. Todos nós cometemos erros. Alguns pequenos, outros públicos. Diego errou. As pessoas que ficaram de braços cruzados também erraram. Talvez eu também tenha errado, entrando sozinho, não falando antes, deixando a situação escalar. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Mas a questão é a seguinte, ele continuou. Não se trata de quem errou, mas do que fazemos depois. Redenção não é um luxo, é uma responsabilidade. Se cancelarmos todo mundo que tropeça, no fim todos estaremos caminhando sozinhos. Ele olhou diretamente para as câmeras. Aquele garoto passou dos limites, sem dúvida. Mas eu não quero ver a vida inteira de um jovem queimar por uma noite de ego. Então eu peço a vocês, deem a ele uma chance de consertar. Não o julguem por um erro, mas pelo que ele fizer a seguir. O rosto de Chuck se abriu num leve sorriso. E só para constar, o soufflé estava excelente, já a água de esfregão, nem tanto. Risadas explodiram, aliviando a tensão. Naquela noite o restaurante reabriu, apenas para uma mesa. O resto do salão estava escuro. Silencioso como uma catedral à espera de confissão. Velas tremeluziam, talheres brilhavam. Na mesa 15, Chuck Norris aguardava, desta vez, vestido de forma elegante, porém simples. Blazer, camisa jeans, sem gravata. Pela entrada lateral, surgiu Diego. Sem pose, sem sorriso. Apenas passos quietos e mãos trêmulas. Usava o uniforme de serviço recém-passado e segurava a carta de vinhos como se fosse uma oferta de paz. Sr. Norris, disse baixinho, a voz rouca de nervosismo. Eu não sei o que dizer. Chuck fez um gesto para a cadeira à sua frente. Então não diga, sente-se, jante comigo. Diego piscou, atônito. O senhor quer que eu... Partilhe o pão comigo. É assim que recomeçamos. O jovem hesitou, mas o peso do gesto era grande demais para ignorar. Sentou-se diante de Chuck, ainda sem saber se aquilo era misericórdia ou castigo. O jantar começou em silêncio. Tartar de salmão, costelas ao molho. Soufflé no final. A comida era primorosa, mas Diego mal a saboreou. Sua culpa pesava mais que o vinho. Chuck pousou a taça com delicadeza, o cristal refletindo a luz da vela. Recostou-se na cadeira. Por um instante, não falou. Seus olhos vagaram, não por distração, mas por memória. Carregavam algo distante, pesado. Sabe? Começou em tom baixo, firme, como o ronco distante de um trovão. Já me sentei diante de generais em zonas de guerra e de crianças em campos de refugiados. Já comi banquetes 5 estrelas com presidentes e já dividi bolachas com gente que não sabia de onde viria a próxima refeição. Ele olhou para Diego. Não com raiva, nem mesmo decepção. Apenas com um entendimento cansado. Aprendi que quem você é não tem nada a ver com a roupa que veste, com o cartão que carrega, ou com o salão em que entra.
Tem a ver com como você trata as pessoas que acha que não podem te dar nada em troca. A mandíbula de Diego se contraiu, os olhos marejados, o peso da vergonha afundando mais a cada palavra. Chuck prosseguiu, a voz firme. Você achou que tinha visto um ninguém entrar naquele restaurante. Um homem que não pertencia. Achou que podia zombar dele porque é isso que o mundo nos ensina. Olhar de cima antes de olhar para dentro. Ele soltou o ar devagar, e por um momento pareceu sua idade de verdade. Não a lenda, não o nome, apenas o homem por trás. Já estive em lugares que você só veria em anúncios de caridade, disse. Lugares onde crianças bebem de poças, mães trocam os sapatos por arroz. Gente que não tem nada, menos que nada. E ainda assim, encontra em si mesma espaço para oferecer bondade, sorrir, dividir. Chuck enfiou a mão no bolso interno do blazer e puxou algo pequeno. Uma velha pulseira de tecido, desfiada nas bordas. Colocou-a suavemente sobre a mesa, entre os dois. Uma garotinha no Camboja me deu isso depois que ajudei a arrumar a bomba d'água da aldeia dela. Não falava minha língua, só sorriu e amarrou no meu pulso como se fosse o mundo inteiro. Não valia 1 centavo, mas valia o mundo. Diego olhou para a pulseira. E depois de volta para Chuck, a garganta apertada demais para falar. Você jogou água de esfregão em mim porque achou que eu era um impostor? Chuck falou suavemente, mas o que você realmente derramou não foi água suja. Foi a chance de ser melhor do que isso. Você recebeu um momento para ver alguém, não apenas julgá-lo, e desperdiçou. Os olhos de Chuck se fixaram nos dele. Só que é o seguinte, garoto. Eu não quero arruinar sua vida. Não foi por isso que vim aqui. Não estou interessado em vingança. Estou interessado em mudança. Diego piscou e uma lágrima escorreu pelo rosto. Chuck se inclinou apoiando os cotovelos na mesa. Se tudo isso, o vídeo, a fama, a repercussão, se tiver algum significado, que seja este. Que foi o seu ponto de virada. Que essa noite abriu tudo de uma vez. Porque você não é uma pessoa má, Diego. Mas pode se tornar uma, se não escolher diferente agora. Ele fez uma longa pausa, depois acrescentou com um pequeno sorriso. E, para ser justo, o cordeiro estava perfeito. Só tente não jogar água sanitária nele da próxima vez. Diego riu baixo, mas foi um riso verdadeiro, cru, como se algo finalmente tivesse se soltado dentro dele. Chuck ergueu a taça outra vez, aos segundos começos. Desta vez, Diego não hesitou. Levantou a dele também, a voz baixa e firme. A não desperdiçá-los. E sob o brilho das velas tremeluzentes, com uma refeição entre eles e o peso da redenção no ar, 2 homens. Uma lenda viva. O outro, um jovem humilhado e agora transformado, comeram juntos em silêncio. Sem câmeras. Sem barulho. Apenas entendimento, crescimento e uma promessa silenciosa de que, a partir daquela noite, as coisas seriam diferentes. E essa é a história, pessoal. Sinceramente, ainda estou aqui pensando no que acabou de acontecer. Não foi apenas sobre um mal-entendido em um restaurante sofisticado. Foi sobre quem somos quando ninguém está olhando, e sobre quão rápido julgamos as pessoas pelo que vestem, pela forma como falam, ou pelo quanto parecem pertencer. Chuck Norris não entrou apenas no Harmony Haven naquela noite. Ele entrou em uma sala cheia de suposições e lembrou a todos, inclusive a nós, que a bondade não é algo a ser conquistado, é algo a ser dado. E que o respeito não deve depender de quão caras são suas botas ou de qual cartão você carrega, mas sim da dignidade humana básica que todos merecemos. A maneira como Chuck lidou com tudo, calmo, paciente, poderoso, sem jamais levantar a voz. Isso é força verdadeira. Ele não humilhou Diego quando teve a chance. Ele lhe deu uma segunda. Isso exige caráter. Isso exige coração. Chuck não foi apenas o homem maior. Ele foi o homem mais sábio. E no fim, escolheu compaixão em vez de vingança.
Aquele momento final quando disse, partilhe o pão comigo, foi um golpe direto no coração. Agora quero ouvir de vocês o que tiraram dessa história. Ela mexeu com vocês como mexeu comigo? Vamos falar sobre redenção, sobre julgamento e sobre o tipo de mundo que queremos construir. Escrevam nos comentários. Pode ser uma frase que ficou na cabeça ou apenas como o final fez vocês se sentirem. E aí, você reconheceria o Chuck se ele entrasse no seu restaurante? Vamos conversar.